Sejam bem-vindas ao vídeo de hoje. Eu sou Beatriz e aqui a gente conversa sobre desenvolvimento pessoal feminino, amadurecimento, autoestima. O nosso tema de hoje é como parar de se comparar com outras pessoas. Nós mulheres, geralmente a gente se compara com outras mulheres, né? E aí a gente olha e talvez pense que ela é mais bonita, que ela é mais inteligente, que ela lê mais, enfim. A gente pode se comparar com características, com hábitos, com bens, né, com conquistas de outras pessoas. Sempre a gente tá com uma visão, quando a gente se compara, a gente tem uma visão de que aquela pessoa tem ou é mais que a gente. E aí vem o questionamento, né? Por que a gente se compara tanto? Por que principalmente nós mulheres temos o hábito de nos comparar tanto assim com outras mulheres? A gente vai no mercado, vai na rua, se tiver uma mulher mais bonita, a gente já fica meio assim, já se compara, já começa a se ajeitar, né? E tem uma explicação por trás disso. Você não é um ET, a gente não é um ET porque a gente se compara. Desde que nós somos crianças, nós somos ensinados, nós aprendemos a nos comparar, né? Quando a gente é criança, os nossos pais comparam a gente com outras crianças. Ah, olha ali, seu coleguinha tá fazendo o trabalho, você não fez. Ah, ali, fulaninho comeu tudo, você não tá querendo comer tudo. Então, desde criança, a gente já é comparado, a gente já aprende essa questão de se comparar. E também pelos nossos professores, né? A questão do trabalhinho, por exemplo. Ai, o fulaninho fez o trabalhinho e você não fez. Olha, a sua amiga tá quietinha, você tá fazendo bagunça. E aí, quando a gente sai da infância, né, e a gente vai pra adolescência, a gente continua se comparando. E continua sendo comparado, né? Aí vai aquela famosa história do Natal. Chega a tia que como é que tá as coisas? Como é que tá a faculdade? Seu primo tá na faculdade, você tá fazendo o quê? É o clássico, né? Ou então, até os nossos próprios pais, né, fazem isso com a gente, de comparar a gente com pessoas da família, com pessoas que, aos olhos deles, né, são mais sucedidos, são mais bonitos, têm mais sucesso, né? Geralmente na família, quando a pessoa faz a faculdade ou tá trabalhando, quando ela tem mais sucesso, né? E não seria estranho se a gente levasse essa comparação para nossa vida adulta, né? A gente começa a se comparar no nosso ambiente de trabalho, a gente começa a se comparar na faculdade, na academia, como eu disse, no mercado. Tem lugares do dia a dia mesmo, né? A gente começa a se comparar com a fulaninha que tem o cabelo assim, a fulaninha que tem o cabelo liso, a fulaninha que tem o cabelo cacheado, a fulaninha que é mais bonita, que é mais sarada, que é mais gostosa. Quer dizer que a culpa, então, da gente se comparar é dos nossos pais, da nossa família? Não. Eles também foram ensinados assim. Lá na infância deles, eles foram ensinados assim pelos pais deles, pela família deles, que também aprenderam assim na infância deles. Então, é um hábito mesmo que a gente vai passando de geração para geração. Essa questão aqui de culpa dos pais, de quem é culpa, não é uma questão que eu vou entrar aqui nesse vídeo. Assim, gente, já passou, já foi. Infelizmente, nós já estamos condicionados a nos comparar com outras pessoas, com outras mulheres. Então, você não adianta ficar pensando que a culpa é dos seus pais, a culpa é da sua família, ou a culpa é dos pais dos seus pais. Isso vem de muito tempo. Então, é deixar mesmo isso pra trás, não querer colocar uma culpa neles, né? E o importante é daqui pra frente. A gente já tem esse hábito, a gente já às vezes é inconsciente, a gente se compara inconscientemente. Então, em vez da gente tentar lutar contra isso, a gente tem que ver o que a gente pode fazer com isso. O que a gente sente normalmente quando a gente se compara? A gente sempre se compara pra pior. A gente sempre se inferioriza. Cada vez que a gente vê uma mulher mais habilidosa, mais inteligente, mais bonita, mais bem-sucedida, a gente sempre se compara para pior. E a gente sempre afirma:
internamente que a gente é pior do que aquela mulher. E esse é o perigo, porque a gente cai num poço de inferiorização. A gente começa a ter um raciocínio de que todo mundo é melhor do que a gente, de que todo mundo é mais capaz, mais bem-sucedido, mais bem habilidoso. E a gente sempre fica para trás. Nós somos... eu sou uma mulher que não sou boa o suficiente, porque não sou bonita o suficiente, porque não sou inteligente o suficiente, porque não sou habilidosa o suficiente, porque eu não faço aquela faculdade, porque eu não tenho cabelo assim, porque eu não leio 10 livros por semana. E esse é o perigo, né? Quando a gente se compara pra massacrar a gente. Então, quando a gente se compara, normalmente a gente se compara pra pior, né? A gente não se compara pra dizer assim, não, mas isso aqui eu sou melhor que ela. Ou, não, ela lê 10 livros, mas eu leio 15. Ou, ela faz faculdade ali, mas eu faço faculdade na federal. A gente não se compara por esse lado, a gente não se compara pra colocar a gente pra cima. O que também não seria uma boa saída, uma boa alternativa, porque a gente vai sempre alimentando o nosso ego, né? E querendo, tendo uma mentalidade de que a gente é superior às pessoas, o que na verdade não é verdade. Então, quando a gente se compara, geralmente a gente se compara pra dizer que nós somos piores do que aquela mulher, do que aquela pessoa. E aí, é desse ponto aqui que eu quero refletir com vocês hoje, porque o meu processo de me comparar com outras mulheres foi bem difícil, porque eu tava num momento que qualquer mulher que aparecesse na minha frente era melhor do que eu. E óbvio, a comparação, ela não começa ali na comparação. A comparação é muito mais um problema de autoestima, um problema de autoconhecimento, que a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Quando eu me comparava muito, eu sofri bastante, mas eu tive um despertar, eu tive um estalo, certa vez. Eu comecei a refletir por que eu tava me sentindo assim, por que já tava assim, anormal, sabe? Já tava normal. Podia nem ser uma mulher muito assim, fora da curva, sabe? Que já me deixava pra baixo, já me fazia me sentir o cocô do cavalo do bandido. E aí, o que eu fazia? Eu fazia perguntas pra mim mesma, pra me entender. E aí, é daqui que eu quero partir com vocês, porque eu acho que vai ser bem interessante. Uma pergunta que eu quero te fazer. Tem um motivo pra você se sentir inferior? De fato, porque assim, eu já ouvi de muitas mulheres assim, você não tem que se comparar, você não é pior do que ninguém, nem melhor do que ninguém, realmente, mas no seu ponto de vista, você realmente é inferior do que aquela mulher? Se você quer ser uma mulher que lê 10 livros por dia, se você olhar para uma mulher que lê 10, você vai dizer, eu vou te dar razão de se comparar. Eu não quero dizer no sentido, gente, de inferior, de ser pior do que a outra pessoa, de ser pior do que a outra mulher. Eu quero dizer no sentido de que se você sabe onde você quer chegar e tem uma pessoa que já chegou lá, você tende sim a se comparar. Mas se você mudar, se você melhorar, se você chegar lá, você já não vai mais se comparar com esse tipo de pessoa. Agora, se você, pela sua ótica, pela sua análise consciente e não emocional, se você chegou numa conclusão de que você não é inferior, de que você tá lá com seus objetivos alinhados, é importante, então, você parar de se inferiorizar. Eu não estou dizendo que você tem que parar de se comparar. Você tem que parar de se inferiorizar quando você se compara. E por que é importante a gente parar de se inferiorizar? Porque é inútil. Se inferiorizar só vai fazer você afundar mais no poço, você afirmar toda vez pra você que você é ruim, que você não é boa o suficiente, que você não é uma mulher boa o suficiente. E esse pensamento vai te fazer uma mulher realmente que não é boa o suficiente. Se você começar a dizer pra você mesma todo dia que você realmente não é boa o suficiente, que você é inferior que fulano ou ciclana, você realmente vai ser inferior. Você realmente vai
não vai ser uma mulher boa o suficiente na sua visão. Eu não quero dizer aqui que tem um padrão, não, de ser uma mulher boa o suficiente. Eu quero dizer que você tem que alinhar os seus objetivos, você tem que traçar para você mesma onde você quer chegar, que tipo de mulher você quer ser. Porque a partir do momento que você tem isso claro, não vai ser qualquer mulher que vai aparecer e vai te fazer se sentir inferior. E aí, sabe onde as mulheres mais erram nessa questão? E eu vou confessar pra vocês, eu também erro, às vezes, quando elas tentam não se comparar. Exatamente. Eu não quero que você tenha medo de se comparar, que você ouça as pessoas dizerem pra você não se comparar. Você precisa se comparar. Primeiro, que você não vai conseguir parar de se comparar. Você pode diminuir? Talvez, mas parar totalmente de se comparar, você não vai conseguir. Porque você se compara desde que você era criança. Uma vida inteira de comparação. Não vai ser agora, em um mês, que você não vai mais se comparar. E convenhamos, né, gente? Às vezes é até inconsciente. Quando a gente se pega, a gente já foi. Já se comparou, já tá se inferiorizando, já tá achando que é o cocô do cavalo do bandido. Mesmo que a gente queira eliminar esse hábito de se comparar, a gente vai acabar se comparando uma hora ou outra. Gente, se comparar é bom. Se você tiver maturidade e se você souber filtrar as pessoas com quem você vai se comparar vai te fazer bem, vai te fazer crescer, vai te fazer evoluir. Eu não quero que a gente olhe a questão da comparação por uma ótica de se inferiorizar, se sentir a pior mulher do mundo. Eu quero que a gente olhe para a comparação, eu quero que a gente se compare pensando que a gente pode melhorar. Porque que bom que a gente tem mulheres que são melhores do que a gente. Que bom que a gente tem mulheres que são mais habilidosas, que são mais inteligentes, que são mais educadas, que são mais gentis, que são mais amorosas. Que bom, porque a gente pode aprender com elas. A gente pode observar o comportamento delas e fazer igual, do seu jeitinho, né? A gente pode se espelhar no comportamento, na maturidade dessas mulheres. Imagina se a gente não tiver ninguém para se comparar. Você olhar ao seu redor e não tiver nenhuma pessoa admirável. Nenhuma pessoa que você olhe e fale assim, caramba, essa pessoa aí, essa mulher aí, hein? Ela é boa. Você não vai ter em quem se espelhar, você não vai ter em quem se inspirar para melhorar. Você vai ficar estática. A comparação faz a gente crescer, faz a gente evoluir. Você conhecer uma mulher que é mais gentil, você vai querer ser mais gentil. Em vez de se comparar e dizer eu sou uma bosta mesmo, eu sou uma droga, você tem que pensar, cara, se essa mulher consegue, eu também consigo. Se essa mulher é assim e tem esses resultados, eu também quero ser assim para ter esses resultados. E eu também consigo. Porque consegue, gente. Essas mulheres, elas aprenderam com outras pessoas. Elas aprenderam nem que seja observando no convívio familiar, escolar, de onde seja. E ainda que elas tenham nascido com dons, com essas habilidades, e daí você consegue também, você consegue aprender. Sabe? Tem uma frase até que diz, se você se comparar, você perde. Se você se comparar sem critério, você perde. Mas se você tiver critério, você não perde. Quando você tomar consciência de que você está se comparando, você tem que ser inteligente, você tem que ter critério e pensar assim, essa comparação, ela é realista ou ela é muito fora do normal? Por exemplo, esses dias eu tava na academia, umas semanas atrás, né? Eu tava na academia e aí o meu professor lá da academia, né, tava brincando comigo e tal, porque eu tava com preguiça de fazer o cardio, brincadeiras, né, de fazer aquela escada que você sobe pra fazer o cardio. E aí, ele brincando, aí passou uma moça que ela malha lá, aí ele falou, fulana, fala pra ela aqui quanto tempo você faz de escada. Gente, eu faço 20 minutos de escada. Quanto tempo você faz de escada?
falando pra moça. Aí ela falou, olha, eu faço 50 minutos. Foi uma coisa assim. Eu sei que era um número, assim, muito alto. Que eu, provavelmente, assim, não sei se eu conseguiria, gente, sinceramente. Talvez muito devagar, mas numa intensidade alta, talvez na esteira desce, mas numa escada, numa intensidade alta para queimar caloria, eu acho que eu não conseguiria. Como eu já tenho esse filtro instalado na minha cabeça de que eu preciso ter critério para me comparar, eu só fiquei assim, surpresa, sabe? Eu fiquei bem surpresa porque ela faz aquilo tudo e realmente eu não conseguiria fazer aquilo tudo. Agora, até porque, né, eu tenho 2 meses que eu tô na academia, então não é viável, não é realista eu fazer 50 minutos de esteira, de escada, correndo, ou sei lá, subindo escada, ou de uma bicicleta. Gente, eu não aguentaria. Seria aquilo ali e eu não ia fazer musculação, não ia treinar. Se fosse uns anos atrás, eu ia me comparar. E eu ia me inferiorizar. Eu ia dizer, caramba, aquela mulher ali é boa, eu não. Só que eu tenho critérios. Eu sei que hoje o meu ideal de vida, o meu objetivo não é fazer 50 minutos de cardio. Você imagina se eu tivesse entrado naquele poço de me inferiorizar porque, eu não faço 50, ela faz 50, eu só faço 20, eu não aguento, não sou boa o suficiente, eu sou fraca. Gente, seria muito fácil de cair numa armadilha assim. Só que não é realista pra mim. Não cabe na minha realidade hoje fazer 50 minutos de esteira. Entende? Essa seria uma comparação fora do comum. Essa seria uma comparação burra. Que não vai te fazer crescer. Sabe? Seria uma comparação totalmente inútil. Agora, é diferente de quando você quer evoluir como pessoa, quer evoluir como mulher, quer ter uma autoestima alta, vamos dizer assim, e você conhece uma mulher que é aquilo ali, que é uma mulher madura, que é uma mulher que tem autoestima, sabe? Às vezes você quer parar de ser preguiçosa. Você conhece uma mulher que é ativa, que às vezes é até mais velha que você. Pode ser até a sua mãe, a sua avó, que é ativa, que levanta cedo, que vai fazer as coisas que tem que fazer na hora que tem que fazer, que não fica enrolando deitado o dia inteiro, vendo televisão, rolando feed no Instagram. E aí, se você olha pra aquela pessoa e você se compara, você tá errada? Não, você não tá errada de se comparar. Só que o que você vai fazer a partir de se comparar? Você vai se inferiorizar? Você vai dizer que você nunca vai conseguir fazer isso? Que você é ruim mesmo? Que você é uma droga? Não. Você vai se inspirar nessa mulher, você vai observar o comportamento. Se você puder, você vai ser amiga dessa mulher. Você vai conversar, trocar experiências, como é que você fez. Você vai se juntar com essa mulher. E não dizer que você não é boa e nunca vai ser boa como aquela mulher. Porque se ela conseguiu, você pode. Sabe? Se eu quisesse mesmo fazer 50 minutos de escada na academia, daqui uns meses, se eu me esforçasse, eu conseguiria? Claro que conseguiria. Mas é uma coisa que é o meu objetivo hoje? Não é o meu objetivo. Sinceramente, eu faço 20 minutos pingando, eu não quero fazer nem 50. Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês é que vocês não precisam ficar procurando no YouTube, precisam ficar tentando entender, tentando saber como parar de se comparar. Você não precisa parar de se comparar, você precisa se comparar da maneira certa, do jeito certo, com critérios, com maturidade. A gente, na verdade, não deve se sentir inferior, a gente não deve dizer que nós não somos boas como aquela mulher. A gente deve se alegrar, porque que bom que tem mulheres no mundo que a gente pode se inspirar, que a gente pode se comparar, que a gente pode se espelhar, porque a gente consegue ser melhor, porque a gente consegue evoluir. E tomara que sempre tenha mulheres no nosso convívio, ao nosso redor, que sejam sim mais maduras que a gente, que sejam mais produtivas que a gente, menos preguiçosas, porque a gente pode aprender com elas. Se a gente não tem no que se espelhar, no que aprender, a gente para, a gente fica estagnada, a gente não melhora, a gente não evolui.
A gente fica sempre a mesma coisa. Então, da próxima vez que você se comparar, da próxima vez que você vê uma mulher mais bonita que você, mais inteligente que você, mais habilidosa, faz uma comida mais gostosa, ou sei lá, para observar. Primeiro, tendo critério, aquilo ali faz parte de quem você quer ser? É um objetivo que você quer alcançar ou você tá se comparando só porque você quer afirmar que você realmente não é boa? Se faz sentido, se faz parte do seu objetivo, se é um tipo de característica, conquista, bem, enfim, profissão, comportamento que você queira realmente ter, tudo bem. Então, se esforce para ser, se esforce para melhorar, se esforce para ser igual àquela mulher que você acha que é boa, que você acha que é evoluída, que você acha que é madura. Não se inferiorize, porque isso é um ciclo vicioso, que é muito difícil de sair. E é inútil. Não vai te ajudar. Na verdade, ele vai te deixar pior, né? Ele vai te destruindo cada vez mais. O limite para você fazer isso, o limite para você saber, então, será que com essa mulher eu posso me comparar? Será que com aquela mulher eu posso me comparar? É um critério, gente. São esses critérios. Se aquela mulher tem características, tem bens, tem hábitos que você gostaria de ter, tudo bem você se comparar para melhorar. E não para ser pior, é para ser melhor. Se compare para ser melhor. Não estou dizendo aqui que você precisa ser melhor que todo mundo. Você não vai ser melhor que todo mundo. Sempre vai ter pessoas melhores que a gente. Sempre vai ter mulheres mais bonitas que a gente. Sempre vai ter mulheres mais inteligentes, mais habilidosas. Sempre. E que bom. Porque se você é a melhor da roda, você não vai ter para onde evoluir. Você não vai ter com quem aprender. Você não vai ter com quem se espelhar. Agora, se você tem pessoas admiráveis, mulheres admiráveis, para se comparar, se compare. Com critérios. Se fizer sentido para você, seja esforçada, não seja preguiçosa e mude. Porque isso impacta diretamente na sua autoestima. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso tema de hoje. Vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários ideias de temas pra gente poder conversar aqui e perguntas mesmo que eu respondo vocês, tá bom? Um beijo!